Olá, estamos iniciando o programa Palavra Livre, produzido pela Câmara Municipal de Campo Grande. Hoje vamos falar sobre a declaração do imposto de renda. O prazo para a entrega do documento encerra-se no dia 31 de maio. Em Mato Grosso do Sul, são esperadas 623 mil declarações. Para falar desse tema, eu recebo hoje o auditor fiscal e delegado da Receita Federal de Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva. Ele é formado em Direito pela UFMS e está na Receita Federal desde 2002, quando foi aprovado no concurso para analista tributário e um ano depois para auditor fiscal. Muito obrigada pela presença do senhor aqui hoje, doutor Zumilson. A gente vai falar um pouquinho da declaração do imposto de renda, né? Eu queria começar perguntando para o senhor quais as dicas aí para os contribuintes fazerem essa declaração que já iniciou. Então, a primeira observação que nós fazemos é que hoje todos os serviços médicos, as clínicas, os profissionais médicos, odontologia, eles têm a obrigação de prestar as informações numa declaração chamada DMED. Então, assim, tem que se cobrar desses profissionais que emitam os recibos e que façam a informação em DMED, porque isso aí já evita de pronto a incidência em malha fiscal. A cada dia há um acompanhamento maior, mais de perto, dessa questão dos recibos médicos, que é uma dedução importante, não tem limite, tá? Então, assim, é uma área que geralmente há possibilidade de fraudes e que a Receita Federal acompanha de muito perto. Então, as pessoas que vão fazer a declaração devem conferir realmente quais são os valores que foram gastos com essas despesas, as deduções médicas, exigir que as clínicas e os profissionais emitam os recibos, a nota fiscal. Pegar essa nota. Exatamente. E que informe isso aí, que cobre da clínica, do profissional. Olha, eu quero que essas informações sejam prestadas na DMED, porque isso aí evita a malha fiscal. E, obviamente, todas as informações que você presta na sua declaração estão sujeitas à comprovação. Então, pode ser que você incida em malha, não porque você fez algo de errado, mas porque aquele valor de gasto médico que você teve naquele determinado ano, em relação à sua renda, ele é anormal, por exemplo. A pessoa pode ter feito uma cirurgia plástica, um implante dentário, algo que é um valor maior e que fica um pouco desproporcional da sua renda. Então, isso inevitavelmente vai incidir em malha fiscal e a pessoa será chamada a comprovar isso aí. Mas não que ela tenha feito nada de errado. Então, o importante ter toda a documentação comprobatória daquilo que é lançado na declaração de imposto de renda. Tendo isso aí, fazendo a conferência do que está sendo declarado, o que realmente aconteceu no mundo real, não haverá problemas. Tendo essa nota, então é uma garantia que você vai ter ali para toda essa documentação, né? E mais que isso, hoje com a facilidade que nós temos do Pix, sempre que você for pagar um profissional liberal, um fisioterapeuta, um dentista, um médico, uma clínica, opte por fazer o pagamento via Pix. Porque além do documento fiscal, de uma nota fiscal, de um recibo médico, você vai ter ali uma comprovação de efetivo pagamento. Então, se você é chamado, por exemplo, a comprovar perante a malha fiscal, além de você apresentar um recibo, que muitas vezes pode ser até um recibo que não corresponde à realidade, porque existe isso, a gente não pode negar que existe, você tem uma comprovação do efetivo pagamento que é irrefutável. Você, de fato, suportou aquela despesa e pagou, entendeu? Então, assim, essa orientação de optar pelo Pix é uma orientação importante, você tem uma comprovação de pagamento. A saúde é diferente da educação, ela não tem limite, né, que o senhor falou, né? Na educação a gente já tem aí um máximo a declarar e não conta tudo, né? Alguns cursos também não podem ser declarados. Né? Primeira questão, as despesas com educação são educação regular. Quer dizer, é a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação, até nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, assim, só que na declaração você pode informar o valor real que você custeou, que você gastou. Sei lá, 30, 40, 50 mil. Mas o limite dedutível é bem menor. Então a declaração só vai aproveitar um pedaço desse valor que você está informando. E é importante destacar que não são só esses cursos regulares que são dedutíveis. Então muitas pessoas têm gasto com curso de inglês, natação para os filhos, fez um intercâmbio no exterior. Tem várias despesas que as pessoas podem fazer, mas que não são dedutíveis na declaração.
Então, eu volto a repetir, dedutivo é apenas o ensino regular, ainda que de nível de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Aí, nesse caso, até cabe assim uma avaliação, se vai fazer a declaração conjunta, às vezes o casal, ou se de repente, tendo mais de um filho, um declara de um dependente, isso tem alguma orientação nesse sentido? A experiência nos mostra que a declaração em conjunto, quando você soma rendimentos, só para você ter uma ideia, né? Às vezes eu estou numa faixa de tributação menor, se eu somo, né, com outra pessoa, você pode sair para uma faixa maior. Então, assim, pode ser feita uma simulação conjunta, mas a experiência mostra que ela conjunta sempre é um pouco mais desfavorável para o contribuinte. Mas cada caso é um caso. É indicado que se simule essa possibilidade de somar os rendimentos e fazer separadamente para ver qual que é mais vantajoso. Isso é um direito do contribuinte, né? Assim como se vai fazer no simplificado ou vai fazer no modelo completo. Então, o próprio sistema já te mostra qual seria o valor a pagar ou a restituir pelo modelo simplificado e, de acordo com aquilo que você lançou, qual seria o valor a pagar ou restituir pelo modelo completo. Então, são situações que o contribuinte, no seu caso concreto, vai decidir qual a melhor opção para ele. E tem essa diferença que o senhor falou da simulação e da declaração pré-preenchida que a gente tem. Então, a gente tem uma série de facilidades aí hoje que a Receita proporciona para a pessoa ir lá e poder declarar e já ir acompanhando quanto que, de repente, ela consegue deduzir e tudo mais, né? Essa declaração pré-preenchida é um avanço muito grande, porque, assim, a Receita Federal hoje, ela adota a ideia de conformidade tributária. Antes, a visão qual que era? A visão do leão feroz, né? Então, a visão hoje o contribuinte tem acesso a todas as informações que a Receita Federal dispõe sobre ele. Não há nada escondido. Então, nós sabemos quanto você teve na fonte pagadora, quanto você teve desconto de imposto de renda, contribuição previdenciária, quais despesas que você tem registrado no sistema. E no momento de fazer a declaração, nós abrimos a possibilidade, pelo modelo da declaração pré-preenchida, de você ir lá na base da Receita, trazer todas essas informações para a sua declaração. Essas informações, embora possam apresentar alguma divergência, porque vamos pensar, uma determinada empresa fez um comprovante de rendimento para você, te pagou X reais de salário. E, posteriormente, ela verificou que houve uma falha ali na contabilidade, que o valor é um pouquinho maior. Então, essa informação pode ser retificada. Então, pode ser que naquele momento que você extraiu a pré-preenchida, você tenha uma informação e que no momento posterior, essa informação seja retificada e você já preencheu sua declaração com a situação que foi retificada posteriormente. Então, por isso nós dizemos, não exime o contribuinte de se preocupar em prestar as informações que realmente aconteceram. Então, se você sabe que você teve um rendimento maior, mas porque lá está constando algo menor, você vai se fazer desentendido e declarar o valor menor, isso não exime a sua responsabilidade. Mas, em regra, aquelas informações lá são corretas e definitivas. E trazem para a sua declaração, e a possibilidade de malha é praticamente inexistente, porque aquilo que você está na sua declaração é exatamente o que tem no sistema da Receita. Então, o cruzamento vai ser sempre exato. Então, é uma transparência para o contribuinte. Nós queremos que ele preste, que ele cumpra as suas obrigações tributárias da forma correta, e nós já estamos mostrando para ele o que nós sabemos a respeito da movimentação dele no ano calendário. E é importante só checar aí essa informação ali, sempre só conferir os dados ali, né? Tanto conferir, como eventualmente, como eu disse lá no início, uma clínica que prestou um serviço para você, não fez a declaração para a Receita Federal e por isso nós não temos essa informação. Mas você sabe que você teve uma despesa médica, clínica médica, odontológica, você sabe que você teve essa despesa, mas na sua pré-preenchida não está aparecendo. Então você tem, como contribuinte, é uma faculdade, né? Mas ninguém vai deixar de lançar, né? Eu sei que eu tive aquela despesa, eu tenho o recibo, eu tenho o comprovante de pagamento, não veio na pré-preenchida, mas eu vou preencher corretamente e vou informar para a Receita Federal. Se isso me fizer incidir em malha fiscal, eu vou poder oportunamente apresentar esses recibos, essa documentação, para comprovar que eu tive essa despesa. Essas facilidades impactaram no número de declarações? Então, no ano passado, nós já tivemos aí mais de 40% das declarações optaram pelo modelo pré-preenchido, pela opção de acessar a declaração pré-preenchida. Então, assim, são facilidades, mas tem um aspecto
que dificulta a questão da pré-preenchida, porque devido ao sigilo fiscal, não é qualquer pessoa que pode ter acesso às suas informações, nem as minhas. Quem pode ter acesso às suas informações é você mesma ou alguém com procuração para fazer. Então, para acessar a pré-preenchida, hoje a opção é a conta Gov, nos níveis prata ou ouro. Então, hoje você tem duas opções de fazer a declaração de imposto de renda. Você pode baixar o aplicativo no seu computador, no seu celular, né? E pode fazer offline. Você pode preencher manualmente, sem problema nenhum. Ou mesmo baixando no seu computador, no seu aplicativo, você tem a opção de puxar os dados da pré-preenchida. Quando você vai puxar esses dados da pré-preenchida, aí você precisa da conta Gov para você se autenticar, você comprovar que você é o contribuinte. Então a opção ou é certificado digital ou é a conta Gov nos níveis prata ou ouro. Sim. Também no aplicativo, se você vai fazer a declaração online, você tem que ter a conta Gov. E a conta Gov é uma ideia é uma política de governo que está se estendendo e a gente tem percebido que é uma facilidade, né? E também oferece muitos riscos, né? Com a conta Gov, hoje a pessoa, por exemplo, alguns estados já permite que você venda seu veículo e faça toda a transação perante o Detran usando a sua conta Gov. E aí uma dica, você não pode fornecer sua conta Gov para ninguém. Sim. Alguém pode vender seu veículo sem você nem saber. Alguém pode pedir uma aposentadoria sua no aplicativo Meu INSS sem você nem saber, ou um outro benefício. Alguém pode assinar um documento digital no seu nome. Mas você tem como autenticar, né, o documento tudo, ali, fazer entendeu? Então, a conta Gov, as pessoas não se atentaram ainda. É mais arriscado você informar a sua senha do banco, é menos arriscado a senha do banco do que a senha da conta Gov. Entendi. Tanto a quantidade de serviço que você pode fazer com a conta Gov. Então, a opção hoje de acesso à pré-preenchida é pela conta Gov. Tá? Então, é uma facilidade, mas que tem essa necessidade. Só a importância desse cuidado, Desse né? cuidado. Sim. Entendi. Doutor Zumilson, a gente falou um pouquinho aí já sobre o procedimento, né? Sobre a declaração pré-preenchida, e eu queria ver com o senhor em relação às mudanças. O que a gente teve de mudança em relação a quem é obrigado a declarar imposto, as faixas de isenção, o que a gente teve de alteração nesse ano? Então, nós tivemos, na verdade, a declaração de 2024, ela se refere ao ano de 2023, porque o imposto de renda, ele é um imposto que ele é anual, então ele abrange tudo que aconteceu na vida financeira da pessoa de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Então, com a alteração que houve, essa política de governo para isentar as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, então a obrigatoriedade de apresentar a declaração neste ano é para quem ganhou R$ 30.639,90. Quem ganhou rendimentos inferiores a isso aí, está na faixa de isenção e não precisa se preocupar em fazer a declaração, exceto se em determinado mês ela teve um rendimento maior, que passa aquele limite mensal, e sofreu desconto de imposto de renda na fonte. Então ela pode não estar obrigada a fazer a declaração, mas ela teve um desconto e tem interesse em buscar essa restituição. Então ela faz a declaração para fins de restituição daquilo que foi descontado na fonte. Entendi. Então, importante até que às vezes a pessoa não está ali nesse limite de obrigação, mas ela consegue restituir uma parte do tributo dela, né? Então consegue receber um dinheiro a mais ali na restituição, né? Muitas pessoas não se atentam para isso aí, né? Mas isso é um limite de obrigatoriedade. Quer dizer, quem ganhou acima disso aí precisa apresentar a declaração de imposto de renda, e se não fizer, o CPF fica na condição de omisso, vai ficar constando lá que ele teve rendimento acima do limite e não apresentou a declaração. Mas muitas pessoas, num determinado mês, têm um rendimento acima do limite mensal, e por isso a empresa tem a obrigação de descontar o imposto de renda. Então, a pessoa, num determinado mês, lá teve 200, 300, 400, 500 reais de imposto descontado na fonte, porque ela recebeu algum valor extraordinário, alguma coisa assim, e esse valor está lá. É uma faculdade do contribuinte apresentar a declaração para obter essa restituição. Então, todas as pessoas têm essa necessidade de conferir no seu contra-cheque se ela teve algum valor de imposto de renda retido na fonte.
e aí ela pode ter o interesse de pedir essa restituição. A gente sabe que tem uma discussão que se arrasta há muito tempo no Congresso sobre a correção da tabela, né? A Receita, ela participa de alguma forma nisso? Tem algum envolvimento nessa discussão ou não em relação a isso? Sim, a Receita Federal participa, sim, ativamente, porque, veja bem, a Receita Federal é o órgão do Poder Executivo responsável pela arrecadação federal. Então, ela acompanha atentamente, porque ela tem uma preocupação como órgão responsável pela arrecadação, que mantém as contas do governo. Qualquer alteração que venha aumentar esse limite de isenção, por mais justo que seja, ele tem impacto na arrecadação. Então, a Receita Federal se preocupa em apresentar esses números. Isso é política de governo, é o governo que sabe quanto ele pode alterar, quanto ele está disposto a renunciar de receita, em quais são essas faixas que ele vai aumentar. Então, assim, mas a Receita Federal, o ponto de vista dela é técnico. Ela apresenta para o governo qualquer alteração que seja feita, qual que é o impacto que tem na arrecadação federal. Porque o governo, ele tem contas, ele tem gastos obrigatórios, né? Então, assim, que de alguma forma ele tem que cobrir esses gastos. Como servidor público, como contribuinte, o meu sonho é que as alíquotas sejam, as faixas de tributação sejam elevadas, sejam melhoradas, porque nós sabemos que realmente há uma defasagem. Então, isso tem onerado bastante a classe média, as pessoas assalariadas, os servidores públicos, são os que mais são aí impactados, né? Impactados por essa não correção. Tá? Mas qualquer ajuste que é feito gera renúncia de receita. E o governo tem que estudar muito bem, mas eu volto a dizer, a Receita Federal é um órgão executivo. Nós não promovemos as alterações. E isso é a cargo do Congresso Nacional. Mas qualquer alteração que venha a ser estudada, a Receita Federal está aí para mostrar os impactos disso na arrecadação federal. A parte técnica, mas o impacto nas contas. Exatamente, mesmo, né? Mas a Receita não decide. Quem decide é o governo e o Congresso Nacional. São eles que têm o poder, lei, né? Porque a Receita cumpre as leis. No máximo, nós disciplinamos aquilo que está previsto na lei. Dizemos como cumprir a legislação. Mas a obrigação não é criada por nós. Entendi. Em relação aos contribuintes, caiu na malha fina. Qual que é o prejuízo? Como que funciona a multa? Como que funciona a correção? Qual que é a orientação nesse caso? Então, eu volto a dizer, a Receita Federal hoje trabalha com a ideia de conformidade tributária. O que é isso? Fazer com que o contribuinte cumpra espontaneamente suas obrigações tributárias. Não há nada escondido. Todo e qualquer contribuinte acessa o portal ECAC, usando a conta Gov, nos níveis prata ou ouro, ou usando um certificado digital. Acessou o portal ECAC, você tem acesso a todas as informações suas como contribuinte perante a Receita Federal. Então, você vai acessar a sua declaração e você vai ter acesso se foi processado, se incidiu em malha. Se incidiu em malha, mostra qual é o parâmetro, por que você está em malha. Dedução, valor acima do limite previsto. Omissão de rendimentos. Então, alguma fonte pagadora informou um rendimento que você não colocou na sua declaração. Né? Então, assim, você tem acesso para visualizar aquilo ali, o porquê de você estar na malha fiscal. E aí você, como contribuinte, você vai verificar as informações que você prestou na declaração, vai confrontar com os recibos, com a documentação que você tem, e você vai verificar se você está certo ou não. Se você estiver certo, como eu disse anteriormente, pode ser que aquela situação sua seja excepcional. Num determinado ano, você teve um gasto extra, que realmente é incompatível com sua renda, mas é verdadeiro. Então, você vai poder fazer a antecipação, lá tem a opção de antecipação de malha, você apresenta a documentação e será analisado. Se comprovado realmente, é liberada a declaração. Por outro lado, se você de fato cometeu alguma falha, seja de boa ou de má fé, porque muitas pessoas testam a malha fiscal para ver se passa, insere ali o que ele acha que dá para inserir, e se der tudo certo e vier a restituição, ele fica feliz. Então, assim, mesmo que seja de má fé, você tenha feito testando a malha fiscal, mesmo que seja, você vai ser advertido. Antes de você ser intimado, você vai ter opção de retificar a sua declaração, corrigir as informações, sem qualquer penalidade. A penalidade só vem
a partir do momento que você é intimado, a partir do momento que você recebe a intimação para prestar as informações para a malha, você não pode mudar mais nada. Aí você deixou de ter espontaneidade, você não pode mais retificar a sua declaração. E aí, se for detectado que você prestou alguma informação inexata, lançou uma dedução indevida ou omitiu uma fonte de rendimento, aí sim você vai receber uma notificação no lançamento com a multa mínima de 75%, podendo chegar a 150% e 225%, a depender da situação. Mais os juros desde o vencimento do imposto. Então, assim, hoje só tem uma notificação no lançamento realmente quem faz a declaração e abandona. Então, é importante ter esse acompanhamento. Exatamente. Né? Uhum. O acompanhamento é fundamental. Até na hora de quem não faz sua própria declaração e vai contratar um profissional, tem que saber se ele é aquele profissional que faz a declaração, transmitiu, acabou, ou se é aquele profissional que acompanha o processamento para saber se deu tudo certo, se houve alguma informação inconsistente. Até a gente olhar no sistema lá, vou ver se está tudo certo. Exatamente. Aqui, né? Até ter a certeza que houve o processamento. Certo? Entendi. E só uma observação, mesmo quem teve a instituição deu tudo certo, 5 anos para ser reavaliada essa declaração. Entendi. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre a possibilidade de doar parte do imposto para as entidades assistenciais. Sim, olha, nós temos feito uma campanha aí, dia 5 deste mês, nós lançamos a campanha Eu Sou Cidadão Solidário, para alertar as pessoas que fazem a declaração de imposto de renda no modelo completo. Só vale para a pessoa que faz o modelo completo. Que ela pode destinar até 3% do valor do imposto, não é do resultado da declaração, do valor do imposto calculado inicialmente, até 3% para o Fundo da Criança e Adolescente e até 3% para o Fundo das Pessoas Idosas, um total de 6%. Então, é um procedimento muito simples. Lá no programa do Imposto de Renda, do lado esquerdo, ali tem a opção doação na própria declaração, doação diretamente na própria declaração. A pessoa acessa ali, vai dar a opção Fundo da Criança e Adolescente, Fundo Idoso, né? Você faz uma opção, cadastra, o programinha já mostra quanto você pode destinar, você coloca o valor ali que você entender que você quer destinar, escolhe para qual fundo, você pode escolher qualquer município do país que esteja habilitado, ou estado, ou até mesmo fundo nacional, e aí você só tem a obrigação de fazer essa informação na declaração do imposto de renda e emitir o DARF correspondente a essa destinação que você está fazendo, e esse valor será abatido do imposto que você tem a pagar, não sai nem um centavo do seu bolso. Sim. Ou se você tiver imposto a restituir, esse valor é acrescido na sua restituição, de uma forma ou de outra não sai do seu bolso. Não tem custo nenhum para o contribuinte. Não tem custo nenhum, não tem ônus nenhum. O ônus são 2 ou 3 cliques a mais. E fazer o recolhimento desse DARF até o dia 31 de maio, o último dia último, que é o último dia do prazo, que é o dia que é o vencimento do imposto de renda. Tá? Feito isso aí, esse recurso vai diretamente para os fundos. Não tem interferência política, não é para o município, não é para o estado, é para o fundo, que tem uma gestão própria, tem um conselho que vai decidir como é que esse recurso é empregado. Em Mato Grosso do Sul, ano passado, nós tínhamos uma possibilidade de 170 milhões de destinação e não alcançamos nem 10 milhões. Então, são 160 milhões que poderiam ter ficado no nosso estado e foram para o orçamento da União, o orçamento geral. Então, nós temos trabalhado, nós temos batido essa tecla, informado a sociedade que isso é legal, está na legislação. A própria Receita Federal colocou no seu programa de imposto de renda para facilitar essa destinação. Então, nós pedimos às pessoas que se informem, conversem com quem vai fazer a declaração, o contador, o profissional, olha, eu quero fazer a destinação. E faça a destinação. O diferencial é justamente esse, que o recurso fica para as entidades daqui, né? Exatamente isso aí. Então, assim, e quem conhece esse trabalho, já visitou uma instituição, sabe do trabalho que é feito, sabe da importância desse recurso. Porque as instituições vivem basicamente do poder público, Sim. de convênios, né, de promoções e de doações da sociedade. Sim, Quando a própria sociedade já pensou numa fonte de recursos para manter essas instituições, que é essa destinação do imposto de renda. E é um valor, um potencial gigantesco que não está sendo aproveitado. Embora a gente tenha feito aí campanhas recorrentes divulgando essa possibilidade, ainda há uma resistência da sociedade
com medo de cair em malha fiscal. Ah, se eu fizer a destinação, vou para a malha fiscal. Não vai. Se fizer corretamente a declaração, emitir o DARF e recolher dentro do prazo, vai dar tudo certo. Não tem esse risco. Tá Exatamente. ótimo. Agradeço a sua participação aqui hoje. Sim. Com tantas informações importantes aí sobre o imposto de renda. Dizer que é sempre um prazer estar aqui, poder esclarecer a sociedade e me coloco à disposição, sempre que precisarem, estarei por aqui. Tá ótimo, obrigada. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui no programa Palavra Livre. Se você quiser rever ou compartilhar essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Até mais!